Você acha que as religiões, e o espiritismo em uma delas, tem alguma coisa a ver com a vida que a gente leva hoje? Você às vezes fica se perguntando se Deus tem respostas adequadas para as questões aparentemente tão diferentes tratadas pela Bíblia, pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos? Eu vou dar alguns exemplos. Como escolher a profissão? Como saber a nossa vocação? Como saber o que a gente veio fazer aqui? Qual é o sentido que tem tudo isso? Como ser cristão numa balada, com as amizades, na rede social, em relação ao aborto, à sexualidade, à vaidade, à família? O que fazer em relação ao bullying? O espiritismo tem resposta para essas coisas? Você acha que o espiritismo não tem nada a ver com isso? Pois olha, tem sim. O espiritismo tem resposta para essas coisas. Conforme o Livro dos Espíritos, na questão 540, do átomo ao arcanjo, tudo está interligado. E é isso que a gente vai ver agora no nosso programa Espiritismo Hoje. Vem com a gente. O nosso programa de hoje é com a mocidade da Fundação Marieta Gaio, que fica em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E a nossa entrevistada é a Nádia do Couto Vale. A Nádia é professora, mestre em educação, doutora em filosofia. Ela é trabalhadora do Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Tem um currículo extenso. Ela é também editora da revista Cultura Espírita do Brasil e tem 4 programas na Rádio Rio de Janeiro. Nádia, bem-vinda ao nosso programa Espiritismo Hoje, com um tema que também é um tema muito importante nesse mundo que a gente está vivendo, que é o tema bullying, mas não só bullying e suas ramificações, que é assédio e provocações, preconceito. E eu vou começar te perguntando, Nádia, alguém nasce para sofrer bullying? Alguém nasce para praticar bullying na visão espírita? Qual é a visão espírita sobre esse assunto? Mônica, muito obrigada por me receber outra vez no programa. Já participei em outras edições, muito obrigada por renovar o convite. Obrigada aqui à mocidade do Marieta Gaio, que é uma casa muito querida também do nosso coração. Ninguém nasce para praticar agressão ao outro, constranger o outro, humilhar o outro. A doutrina espírita, evidentemente, que não avaliza esse tipo de comportamento, mas nós sabemos que em um mundo de expiação e provas, como é o nosso, a Terra, no momento, esses comportamentos são incontradiços e, vez por outra, ganham mais notoriedade pela frequência e, às vezes, pela virulência com que se apresentam. Lamentavelmente, nós vemos isso hoje, é um fenômeno estudado no mundo inteiro e também presente aqui no Brasil. A gente viu isso recentemente na Copa do Mundo e a gente viu esse caso que deixou as pessoas absolutamente atônitas, que foi aquele vídeo com alguns brasileiros e uma moça russa, onde eles submeteram essa moça a humilhações. Aliás, eu esqueci de apresentar a mocidade da Fundação Marieta Gaio. Esse é o Luan, essa é a Ana Beatriz e esse é o Luiz Henrique. Eu estava conversando com o Luan e o Luan, os seus amigos acham que aquilo foi só uma brincadeira, né? O que você gostaria de perguntar para a Nádia a esse respeito? Que aquilo foi uma coisa feia que aconteceu, mas queria saber se aquilo é um motivo de brincadeira. Bem, motivo de brincadeira nunca será humilhar o outro, agredir o outro, submeter o outro, até inclusive dizer coisas contra si mesmo na ignorância daquilo que está sendo feito com o próprio, né? Com a vítima. A questão, a propósito do bullying, cabe aqui ressaltarmos a distinção conceitual a respeito do que seja bullying. Bullying é esse ato de agredir o outro de uma forma sistemática, portanto repetida, dos mesmos agressores em cima ou contra uma outra vítima, a mesma vítima.
Portanto, você veja que pode haver vários processos ou atos de bullying e, nesse contexto, o mesmo grupo de praticantes de bullying eles podem praticar contra uma vítima e contra outra vítima. São dois processos distintos, o que é importante nós, então, caracterizarmos. Pelo visto, Luan, você já percebe que o que aconteceu agora, lamentavelmente, lá nas ruas de Moscou, durante a Copa, não foi bullying. A motivação é a mesma, que é desqualificar o outro, agredir o outro, diminuir o outro sob várias formas. Porque foi um grupo que, em um ato sobre uma vítima, isso aconteceu com várias mulheres juntas também, em outro momento, são atos de agressão com a mesma motivação de desqualificar e diminuir o outro. Mas não é bullying, porque foi um evento isolado, né? Agora, isso não é motivo, jamais será motivo, não só do ponto de vista espírita, da moral espírita, mas da moral de um modo geral e da ética de um modo geral. E o Evangelho não nos recomenda isso, e nós sabemos que a ética do Evangelho é a ética normativa. A ética normativa é aquela que ainda não está vigindo, mas é o que deve ser. E é nisso que nosso processo evolutivo nos encaminha para fazer e até lá chegarmos. Agora, como é que a gente pode entender, Nádia, do ponto de vista espírita, o que leva uma pessoa a sentir prazer humilhando o outro? Que espírito é esse? Muitas vezes são os espíritos que já trazem incrustado no psiquismo profundo esse desejo de dominar o outro. Há um filósofo nosso contemporâneo, já desencarnado há umas 2 ou 3 décadas, Michel Foucault, que diz que o homem traz dentro de si esse desejo de domínio sobre o outro. Isso se torna patente nos nossos relacionamentos em toda parte, inclusive no lar, numa família, o pai ou a mãe, ou até mesmo os filhos, dependendo do tipo de relação que se tenha estabelecido, pode exercitar o domínio sobre o outro. Até filhos chegam a dominar os pais, nós sabemos disso. Então, esse desejo de dominar o outro e que dá prazer ao outro, pode ser, no caso dos praticantes de bullying, uma circunstância que acontece em função da motivação do espírito que traz isso no seu psiquismo profundo. Mas muitas vezes a prática do bullying pode ser até um mecanismo de defesa, já que eu não consigo ser isto, eu então vou agredir o outro para me colocar frente à sociedade, frente ao meu grupo. Muitas vezes isso é uma forma de um modo geral na escola é o adolescente, mas de um modo geral, porque também o bullying pode ser praticado nas redes sociais, que é o cyberbullying, ou mesmo no trabalho, e aí o bullying no trabalho, se nós estudamos como assédio moral, pode ser o caso de alguém que se sinta não reconhecido, e aí nós lembramos aquela célebre pirâmide da hierarquia das necessidades humanas básicas do psicólogo norte-americano Abraham Maslow. Ele quer o reconhecimento. Então, para ele obter um reconhecimento, ele faz a sua, aspas, figura em cima da figura do outro. No caso da escola, muitas vezes os alunos fazem isso em cima da autoridade do professor. Eles agridem o professor e querem fazer a sua própria imagem à custa da imagem do professor ou da autoridade do professor. Então, é uma questão muito complexa porque se trata de uma questão muito humana, né? E a esse propósito, nós, de um modo geral, temos a tendência de irmos contra o praticante de bullying e em defesa da vítima. É claro que nós vamos sempre querer defender a vítima e eliminar esse processo. Mas também é doente aquele que é praticante de bullying. E tanto a equipe da escola, quanto fora da escola e no trabalho, nós devemos também tratar do bullying, do praticante de bullying,
porque ele também está doente. O Luan e a Ana Beatriz têm exemplos disso, mas antes Sim. da gente passar para eles, eu queria entender melhor. Quer dizer, o que você disse é que a humilhação é um instrumento de exercício do poder. Sim. As pessoas usam a humilhação para confirmar o seu poder. Para tornar o outro menor e eu me tornar maior diante dele. E uma das coisas que a gente estava conversando, né, Luan, muitos adolescentes não veem nada demais nisso, acham que aquilo foi só uma brincadeira. Né? Pois é. E a questão dos valores, né? Como achar que a humilhação é uma brincadeira, né? Que você viu na sua escola. E é o que acontece também, pelo que vocês me falaram, né, em sala de aula. Quer falar um pouquinho sobre isso? Que muitos, eles vão fazer o bullying com uma pessoa só. Aí, muitas das vezes, os alunos, meus colegas de classe, eles não fazem nada, só ficam olhando, até mesmo rindo, ou até mesmo ajudando o praticante de bullying a fazer. Essa é uma questão que nós estudamos como o espectador. Em primeiro lugar, o praticante de bullying precisa de uma plateia, né? É necessário que haja uma plateia. A plateia física, ali no caso da sala de aula, por exemplo, ou de um ambiente no trabalho, ou o ambiente virtual, que eles vão para as redes e fazem o cyberbullying com as mesmas motivações e com as mesmas estratégias de diminuir. Como existe a possibilidade de imagem, no cyberbullying, eles tomam, às vezes, determinadas fotos e mudam o rosto ou mudam o corpo. Enfim, eles vão fazendo uma montagem de forma a ridicularizar a vítima. Esse é o caso do cyberbullying. Mas o espectador, que a plateia é necessária, então você tem, nos estudos sobre bullying, você tem o espectador passivo e o espectador ativo. Espectador ativo é aquele que ri, que acompanha o outro, que dá cobertura aos outros praticantes que acontece, de bullying, né, que é o processo de conivência, não é isso? Se for no cyberbullying, ele só vai lá clicando e vai repassando tudo que chega de texto ou de imagem sobre a vítima. E esse é o ativo. Já o espectador passivo é aquele que não quer se envolver, mas ele também não entra para defender a vítima. Então, de uma certa forma, por omissão, ele também capitula como conivente do processo de bullying. Ele não fazendo nada, ele acha que não está praticando o mal. Mas, em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que aquele que deixa de praticar o bem quando lhe é possível fazê-lo, capitula como praticante do mal pela omissão de não ter praticado o bem. Então, o espectador passivo dos processos de bullying capitula também do ponto de vista espiritual nessa condição. Antes de passar para a Ana, isso me lembrou a parábola do bom samaritano, Sim. né? Que Jesus pergunta, né? Todo mundo conhece a parábola do bom Sim. samaritano, os dois se omitiram, né? Então, E os dois que tinham como lema de vida praticar a caridade, porque eram religiosos, né? Eram homens de religião. Por isso. A Ana Beatriz tem duas questões bem interessantes, né, Ana? Sim. Eu vi um caso de uma menina que estudava em uma escola, que ela sofria bullying e que hoje em dia ela ainda continua com pensamentos depressivos em relação a suicidar. E a minha visão sobre isso, eu também gostaria de falar sobre a visão dos pais, o que eu queria perguntar qual a função deles sobre isso, porque muitas das vezes a turma se junta porque acha que aquele aluno de classe, ele pode parecer menos fraco, então essa pessoa que está sofrendo bullying conta para os seus pais. E em relação à escola e quanto aos professores, eles podem não tomar nenhuma providência sobre em relação ao bullying. Então, qual a função dos pais em relação a isso? O que eles devem fazer? Bom, uma pergunta não, são várias. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas são várias ali. Ela trouxe questões importantíssimas, né? Você quer que comece por qual delas?
qual a função dos pais sobre isso? A função dos pais. Muitas vezes, aliás, isso é mais comum, segundo apontam as pesquisas, as vítimas de bullying não levam isso para casa, não contam aos pais. Às vezes, porque os pais, principalmente o pai, costuma dizer: se alguém fez uma coisa com você na rua, você resolve isto na rua. Não quero covarde aqui em casa, não é isso? Ainda existem esses comportamentos paternos, principalmente paternos. Resolve na rua, não quero filho meu covarde. Então, os próprios filhos se sentem constrangidos e não têm um espaço que deve ser privilegiado de diálogo para a família discutir essas questões. Esse espaço de diálogo às vezes é muito prejudicado porque muitos pais dizem assim: vamos agora conversar. Quando você anuncia e formaliza que você vai conversar, aí não sai coisa nenhuma. E também às vezes porque circunstâncias da vida moderna, todos precisam trabalhar, o pai e a mãe têm uma vida, um horário muito apertado, então não desenvolvem esse tipo de abertura, e quando o filho apresenta, às vezes, um caso de já ter enveredado pelo caminho perigosíssimo das drogas, ou sofre esse tipo de sofrimento atroz, eles não encontram receptividade. E o próprio pai, às vezes, diz: mas eu não conheço esse filho que está me trazendo esse tipo de problema, né? Principalmente no caso das drogas. Então, muitas vezes há um certo comportamento refratário dos pais, às vezes os pais não sabem fazer a leitura do que está acontecendo com o filho, ou as consequências, ou a repercussão do sofrimento de ser uma vítima de bullying, passa por isolacionismo social, isolacionismo virtual quando se trata do bullying, porque quando o bullying acontece só na escola, ele pode viver a vida fora da escola. Mas quando é só de cyberbullying ou associado, ele não encontra mais lugar no mundo. Ele tem vergonha de todo mundo e acha que todo mundo vai acreditar naquilo que estão dizendo dele. Ele às vezes acha: então vocês estão dizendo que eu sou feio. Desculpe aqui, eu vou dizer aqui a palavra burro, porque usam muito. As palavras usadas são, às vezes, de baixo calão, são muito perversas, revelam discriminação. Então, esse tipo de repercussão, do ponto de vista psicológico, é extremamente profundo e duradouro. Deixa sequelas para o resto da vida da pessoa. Não tem com quem conversar, porque tem uma falta de confiança nas pessoas que estão no entorno, tem vergonha daquilo que estão dizendo a respeito de si mesmo ou de si mesma, e então não encontrando esse espaço, muitas vezes, e são numerosíssimos os casos de suicídio por parte das vítimas de bullying e de cyberbullying. Tudo por causa dessa construção malévola, perversa, perniciosa, inconsequente, das pessoas quererem classificar as outras, buscar alguma coisa negativa, quando não há uma coisa negativa, que eventualmente pode haver, mas isso também não é motivo para a prática do bullying. Inventam, constroem uma outra imagem, às vezes no sentido literal, porque jogam na internet, ou mesmo através de textos ou através de palavras e de circunstâncias de encontros nos espaços educacionais. Essa é uma questão. Os pais, então, às vezes não sabem fazer a leitura das repercussões do que está acontecendo com o filho. O que acontece? Ele não só se isola socialmente, ele se isola da família também. Ele tem problemas de sono, problemas de apetite, ele baixa o rendimento. Aliás, a ansiedade, irritabilidade e baixo de rendimento acadêmico é partilhado pelos bullies também. A vítima passa por isso no ambiente escolar, vocês devem ter comprovação disso, e também os praticantes. A vítima e os agressores baixam o rendimento escolar, ficam ansiosos e irritáveis, e com isso há
essas repercussões físicas, essas repercussões psicológicas que guardam uma marca, guardam uma série de sequelas no psiquismo profundo que vão repercutir por toda a vida da criatura. A esse propósito, os praticantes de bullying na escola, dizem as pesquisas, são também os praticantes de bullying no universo do trabalho, na empresa, em qualquer lugar do trabalho. Lá nós estudamos o bullying como assédio moral, mas é exatamente a mesma coisa, são as mesmas estratégias, dependendo naturalmente de alguns recursos que, quando no trabalho, as pessoas podem dispor de alguns outros recursos, mas as motivações são as mesmas, as consequências são as mesmas, as pessoas também se suicidam no ambiente laboral, no ambiente do trabalho, e também sofrem essas repercussões físicas, morais, como depressão. Depressão é uma delas, porque a pessoa se sente absolutamente desprovida e com a sua autoestima absolutamente no chão. Nesse caso, Nádia, a mensagem para os pais é atenção. Atenção aos seus filhos. Isso, exatamente. Olhe, veja, analise os seus filhos e converse com eles abertamente. Mas o momento dessa abertura de confiança do adolescente para com sua família, com seus pais, não é construída quando ele já tem 15 anos, 12 anos. Não é, porque às vezes os pais não acompanharam e não construíram um diálogo. Isso você conquista, ou a família conquista. Há um psicólogo e psiquiatra inglês radicado na Austrália, o Stephen Biddulph, que ele diz que a família, os pais, devem aproveitar os momentos de lazer, das férias, do jogo, de futebol, do teatro, enfim, quaisquer outros ambientes e situações em que nós nos colocamos assim, mais leves, mais soltos. Esse é um momento privilegiado para você construir a sua relação de abertura, de forma que os filhos possam ter a liberdade de se mostrar como são para, diante dos pais, discutirem a sua própria situação no mundo. Ana Beatriz, eu respondi, ficou faltando alguma coisa. Do suicídio, né, Ana? Quer dizer, como as amigas, né? Eu acho que esse caso que a Ana falou, você quer falar um pouquinho? Como é que as amigas podem ajudar, né? Sim. Você vai falar mais? Não, pode São as amigas? Pois é. A esse respeito, as pesquisas apontam que as agressões, no caso do bullying, no espaço físico da escola, mais os meninos agridem fisicamente. As meninas não agridem tanto, praticamente nada fisicamente, mas moralmente elas avançam muito. Existem até estudos que dizem que há sempre no caso das meninas, como é um grupo que pratica o bullying, há uma menina que é, digamos assim, a mentora do processo de agressão ao outro. Ela é chamada abelha rainha. E ela tem um outro cortejo, são as outras meninas que junto com ela praticam o bullying, que são chamadas as abelhinhas, que executam digamos assim, o planejamento mórbido da abelha rainha, né? Então, muitas vezes são elas que levam o outro, a vítima, ao suicídio. E elas são muito perversas. Elas fazem isso, por exemplo, nas festas dos adolescentes, quando aí elas podem ainda mais expor a amiga, entre aspas, né, a um contexto de humilhação, e também levam ao suicídio. Recentemente, uma menina nos Estados Unidos se suicidou e depois foi se descobrir que não só o que estava sendo dito por ela era mentiroso, mas como quem tinha feito aquilo era uma das amigas dela, que achava que era só uma brincadeira, não é, Luan? Não existe brincadeira quando você está tratando o outro de uma forma menor, de uma forma agressiva, de uma forma para destituí-lo da sua dignidade. Então, tanto lá nos casos nas ruas de Moscou, como nos cenários escolares, como nos cenários laborais,
Não há nenhuma desculpa para esse tipo de prática que, lamentavelmente, hoje vai crescendo. Existe mais alguma coisa? São as meninas? Como as amigas podem ajudar? As amigas de verdade devem ficar junto dela. Eventualmente, elas podem pagar o preço de serem também desqualificadas pelos outros bullies, né? Mas essa é uma questão moral, e a amizade, que é um dos mais altos valores na vida, para os gregos clássicos era o maior valor, não é isso? Acima de qualquer outra afetividade. Nós, na doutrina espírita, sabemos que sem amizade você não constrói as outras relações, não é? Porque vai aí não só o campo da afetividade, mas também da confiança que resulta disso. Então, se as amigas, vendo que uma delas está sendo objeto de bullying, devem cercar essa outra companheira de companheirismo, para sermos redundantes, né? É uma companheirinha e vocês vão ser aí os agentes de companheirismo, vão ficar junto dela, vão elevar-lhe a autoestima, vão fazer-lhe companhia física e virtual, para que ela não se sinta um ser degradado, diminuído, desqualificado no mundo. E são várias as oportunidades que as amigas têm de fazer isso, né? Luiz Henrique? Quando a escola ela é sinalizada e ela não toma nenhuma atitude, como os pais devem agir e quais são as consequências aqui na Terra, nesta encarnação, para aquele que pratica e para aquele que sofre, também as consequências além da vida material? Bem, as escolas e as equipes escolares têm tido ultimamente grandes avanços nesse particular. Em especial, escolas em São Paulo, temos notícias de projetos que estão usando os próprios alunos como os agentes junto aos bullies para conscientizar os próprios colegas bullies de não praticarem o bullying. Muitas vezes são algumas vítimas do bullying que fazem isso, e ainda aproveitando aqui alguma coisa a propósito de um comentário anterior, muitas vítimas de bullying acabam sendo, ao mesmo tempo, vítimas e praticantes de bullying. Para se vingar, a vítima de bullying, de um lado, ou com relação a um grupo, passa a praticar o bullying em cima de outra vítima escolhida também com os mesmos critérios. Então, algumas escolas, desde que começou esse movimento que se agigantou muito nos últimos tempos, como uma forma sistemática, porque antes as escolas tinham eventos que não eram de bullying, mas era assim, de chamar o outro com um apelido pouco lisonjeiro, mas aqueles eram atos isolados, não era bullying. O processo de bullying como uma coisa quase que institucionalizada é recente. Então, as escolas, num primeiro momento, não estavam ainda habilitadas para lidar com o fenômeno e tentavam fazer algumas coisas pontuais que não davam resultado, porque aquilo era muito sistematizado e também com o cyberbullying não se esgotava no ambiente escolar. E, evidentemente, aí a escola precisa de tempo para mudar o comportamento, não é? Porque o processo de educação é um processo lento, e então não podia alcançar as repercussões fora do ambiente escolar. Mas ultimamente existem escolas em Brasília, existem escolas na Bahia que estão, e isso começou e já está muito mais avançado em São Paulo, que são as escolas que valem-se dos mesmos alunos, dos próprios alunos, para irem aos próprios colegas, para então trabalharem isso. Isso tem sido altamente produtivo. Os resultados têm sido extremamente estimulantes. Do ponto de vista ainda aqui na materialidade, no mundo material, quando os pais recorrem à escola e a escola não dá resposta, ou nenhuma, o que é raro, ou não dá uma resposta suficiente, até porque às vezes escapam-lhe os recursos necessários, não é isso? As escolas no Brasil têm muito pouca condição, por uma série de
de fatores num contexto muito amplo, então a família vítima pode recorrer à instituição jurídica, não é? Pode recorrer à justiça e desde os primeiros casos levados às barras dos tribunais, os juízes têm multado as famílias, porque, claro, o jovem não é imputável, então as famílias são responsáveis pelos filhos, pagam multas. A primeira multa de que nós temos notícia nas pesquisas é de um juiz em Minas Gerais que multou a família, isso já faz alguns anos, em R$8.000. Mas variam aqui naturalmente os valores das multas, mas essa responsabilização das famílias também é uma repercussão bastante interessante para disciplinar a questão, embora um advogado em uma das últimas ações tenha argumentado perante o juiz de que era, como o Luan lembrou aqui da brincadeira, ainda há pouco, aí aquilo era só uma brincadeira. E os pais achavam que o filho tinha direito de fazer aquela brincadeira tão ofensiva à sua filha. No plano espiritual, a lei é de retorno. Lembrando aqui a pergunta da Ana Beatriz, as perguntas 583 e 582 e 4 do Livro dos Espíritos, tratam da responsabilidade dos pais quando cumprem o seu dever de orientar o filho e das repercussões que eles encontram no plano espiritual, tendo orientado e não tendo orientado o filho, e o filho acolhendo ou não acolhendo a orientação. Então existe essa questão e, claro, como a lei é de ação e reação, é a chamada lei do retorno, então aqueles que praticaram o mal feriram com a espada, pela espada serão feridos, né? Mas nós temos sempre os recursos de que, após a desencarnação, na erraticidade, os espíritos mudem a sua concepção e a sua forma de ver tais e tais questões e voltam com, muitas vezes, digamos assim, a corrigenda perante a própria consciência e a lei de uma forma amenizada. Bom, tá ok? Tá bem? Eu acho que a gente, queria agradecer, Nádia, queria agradecer muito a tua presença aqui. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Na semana que vem temos mais. Eu queria saber se você gostaria de deixar suas palavras finais. Pois é, as palavras finais decorrem das palavras iniciais e essas do meio, dizendo que se nós seguirmos a Jesus, o Evangelho de Jesus, nós não traremos essas questões graves no plano, apesar de ser um mundo de expiações, mas nós não seremos os agentes das agressões, quaisquer que sejam as formas que elas assumam. E lembrando que se todo mundo faz, eu posso fazer também, essa não é um raciocínio que esteja afinizado com o Evangelho de Jesus, também não com o Espiritismo, que ratifica o Evangelho de Jesus, e lembrando uma frase lapidar de Gandhi: em questões de consciência, não vigora a lei da maioria. Portanto, todos estão fazendo, mas sabendo nossa consciência que aquele é o certo, faremos o certo, ainda que estejamos sozinhos nesse intento. Em questões de consciência, não vigora a lei da maioria. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Nádia. Obrigada a vocês. Obrigada ao Luan, à Ana Beatriz e ao Luiz Henrique. E se você quiser participar, você da Mocidade Espírita do Rio ou de outro estado, quiser participar, a gente vai até a sua casa espírita com um entrevistado, com um tema que escolhermos juntos. Vocês podem sugerir pelo e-mail hoje@espiritismo.net. Até a próxima semana.